Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, a mais uma aula. E hoje, dando continuidade à aula anterior sobre os reinos africanos, hoje eu vou falar sobre um capítulo da nossa história que não é muito legal de lembrar, mas é necessário. Hoje eu vou falar sobre o tráfico atlântico de escravos, isso mesmo, pessoal. Hoje vocês vão entender quais eram as motivações para esse tráfico, de que maneira ele aconteceu. Então, se você já é inscrito aqui no meu canal, aproveita e deixa o like. Se você não é inscrito, inscreva-se logo, compartilhe, ative o sininho das notificações. E é isso, gente. Então, sem demorar demais, sem falar muito, vamos ao vídeo. Gente, vocês sabem que eu gosto de citar bastante a historiografia para vocês. Eu acho que isso é muito interessante e complementa bastante o nosso conhecimento histórico. E, como eu falei algumas aulas atrás sobre a produção açucareira no Brasil, falei sobre os modelos explicativos da nossa economia colonial, hoje eu sigo apresentando mais um historiador que tem sido importante para esse campo de estudos do mundo atlântico. E eu estou falando de Luiz Felipe de Alencastro. Uma das obras mais conhecidas de Luiz Felipe de Alencastro é O Trato dos Viventes. Gente, é uma obra desse tamanho, é um calhamaço, mas é uma obra que se tornou referência, como eu falei, para esse campo de estudos que é o mundo atlântico, certo? Então, o Luiz Felipe de Alencastro, ele traz nessa obra de caráter revisionista uma nova interpretação acerca do tráfico de escravos. Antes a gente começar a análise pelo título da obra, O Trato dos Viventes. O trato aí tem dois sentidos, o trato com as pessoas, o tratamento, e o trato com a mercadoria, gente, porque infelizmente o escravo assumia essa condição, essa qualidade de mercadoria. É aquilo que a gente chama de coisificação da pessoa, do indivíduo. A primeira coisa que o Felipe de Alencastro deixa bem clara na sua obra é que, como vocês podem ver no slide, o comércio de escravos era bilateral, isso mesmo, não era triangular. Porque na escola a gente sempre aprende há muito tempo que existia um comércio triangular entre Europa, África, América e Europa de novo. Então, o Luiz Felipe de Alencastro, ele vem mostrar nessa obra que não era bem assim. O comércio era bilateral porque 90% dos barcos saíram do Brasil. E o Brasil foi um dos lugares, se não o lugar que mais recebeu escravos durante esse período em que o tráfico vigorou. Já que você tem essa relação bipolar, o Luiz Felipe de Alencastro diz que existe uma zona que precisa desses escravos, existe uma demanda muito alta por escravos, já que escravo era até um artigo de luxo para alguns senhores, que é a América, o Brasil, e você tem o outro lado dessa relação bipolar, que é a África, a zona reprodutora de escravos. Esse dado que é importante. Entre 1550 e 1850, ano que o tráfico de escravos termina no Brasil, oficialmente pela Lei Eusébio de Queiroz, o Rio de Janeiro é o maior porto negreiro das Américas e Luanda o maior porto da África. Então ele deixa muito clara essa relação existente entre Brasil e Angola. Além disso, o autor cria um campo de estudo que é o Atlântico Sul, que já está estampado na capa do seu livro, relações entre a África e a parte atlântica da América do Sul, englobando o Rio da Prata, Buenos Aires e Moçambique. Então você tem aí até um contrabando, uma rede de tráfico de escravos nesse Atlântico Sul. Gente, o Brasil importou 43% dos africanos, para reforçar aquilo que eu acabei de falar sobre o Brasil ter sido um dos maiores receptores de escravos. Esses escravos que chegavam da África, somados, atingiram a cifra de 4.800.000 africanos que vieram para cá deportados. Para você ter uma noção de quanto isso é abissal, de quanto esse número é grande, nos Estados Unidos, por exemplo, na América do Norte, nós temos apenas a importação de 600.000 africanos, ou seja, menos de 6% do total. Fazendo essa interpretação, o Luiz Felipe de Alencastro, ele choca-se com outros discursos já muito bem consolidados na historiografia clássica. Ele se choca com o conceito de antigo sistema colonial, do Fernando Novaes, e com o conceito de sentido da colonização do Caio Prado Júnior, que eu já expliquei aqui para vocês em vídeo anterior. Isso, o Felipe de Alencastro vai dizer que o tráfico negreiro ele surge como uma alavancagem do Império do Ocidente, ou seja, você tem a transformação da escravidão em escravismo. Gente, os portugueses, os europeus de maneira geral, não criaram a escravidão. A escravidão já é uma instituição que existia desde a antiguidade. Lá no Egito, na Grécia,
O que acontece é que existe essa transformação da escravidão em escravismo. Até na própria África existia escravidão, dentro do continente. Então você tem um sistema que extrapola a venda desses africanos, o transporte, e vai se transformar em um conjunto de economia, demografia, sociedade, política aqui na América Portuguesa. Então você tem uma relação muito mais complexa criada pelo escravismo colonial. Então, gente, depois de falarmos um pouco sobre a historiografia, sobre Luiz Felipe de Alencastro, dando mais ênfase a esse comércio atlântico, agora nós vamos falar como se dava esse processo de captura dos escravos, o transporte, até a chegada dos escravos à América. Não podemos esquecer que os africanos foram muito importantes para a formação cultural, social, étnica das Américas como um todo, certo? Porque eles chegaram em grande escala durante o período em que o tráfico vigorou com força. Então, temos aí o Atlântico Negro, o tráfico de escravos e as relações comerciais com a África. Primeira coisa que vocês devem ter em mente é que existia um preconceito, né, óbvio, dos europeus para com os africanos, principalmente relacionado à tez da pele, à cor da pele. Então, esse preconceito, essa visão estereotipada, já existia desde a Idade Média e perdurou pela Idade Moderna. E aí você tem, como eu falei, essa transformação da escravidão em escravismo. E, como eu falei também, a escravidão não foi uma invenção da Europa, não, pelo contrário. A escravidão já existia dentro da própria África, principalmente por causa da fragmentação política. E, como tem no slide, na África antiga, a escravidão era de linhagem ou de parentesco. Eram os dois tipos de escravidão que você tinha dentro do continente. Geralmente, esses escravos eram prisioneiros de guerra entre estados rivais e reinos rivais. Então, esqueça aquela ideia de que Portugal inventou a escravidão, que a Espanha inventou a escravidão durante as grandes navegações. Não, a escravidão ela já existia dentro da própria África. E aí, existia uma divisão sexual do trabalho dentro dessa instituição que é a escravidão. As mulheres estavam destinadas aos trabalhos rurais e domésticos e engrossaram o harém do rei, os homens destinados ao trabalho no campo, aos exércitos e caravanas. Observe que existe uma divisão muito clara. E, além disso, havia uma hierarquia dentro da condição de ser escravo. A escravidão estava mais presente nas capitais dos reinos, nas cidades de estado e nos grandes centros de comércio. Então, gente, era uma coisa natural ter escravos lá dentro do continente africano. Lembre dos reinos que eu falei para vocês, os reinos iorubás, daomeanos e o do Sahel. Eu falei do Império de Mali, de Songhai, de Gana. Então, sempre conecte um assunto com o outro, nunca esqueça disso. Então, o conceito de escravidão pode ser assim definido segundo o Luiz Felipe de Alencastro, que vocês já conhecem, porque eu já apresentei ele para vocês. A escravidão seria, dado fundamental do sistema escravista, a socialização. O indivíduo é capturado e apartado de sua comunidade nativa, se completa com a despersonalização, na qual o cativo é convertido em mercadoria, na sequência da reificação, da coisificação levada a efeito na sociedade escravista. Aquilo que eu já mencionei antes para vocês, o africano se torna uma coisa. Ele é retirado do seu continente, do seu convívio social, dos seus laços de parentesco e é jogado, deportado para um mundo novo, um mundo que ele não conhece. Então, existe essa coisificação, a pessoa que vira coisa, um bem material, certo? Então, gente, falando do comércio transatlântico de escravos, nós temos aí uma relação com a chegada dos europeus na África, principalmente dos portugueses. Então, como vocês podem ver aí, somente após a chegada de colonos europeus, a escravidão se tornou comercial. Então, o que era apenas restrito ao continente africano, com a chegada dos europeus, se tornou um comércio transatlântico. E esse comércio, como vocês sabem, motivado pelo tráfico, leva esses africanos provoca um processo de diáspora, porque eles vão se espalhar por várias partes do mundo. A eficácia e a abrangência do tráfico não seriam alcançadas se não houvesse cumplicidade das sociedades africanas. Lógico, os portugueses tinham aqueles que facilitavam esse comércio de escravos dentro da própria África. Por quê? Os europeus eles não entravam no continente africano. Eles não iam lá dentro buscar esses escravos. Pelo contrário,
Esses escravos eram capturados e eram levados até a costa. Então, por isso que existiam duas modalidades de comercializar escravos. Troca em alto mar, ou seja, pelos navios tumbeiros ou negreiros, e em terra, no litoral. As condições do tráfico, vocês imaginam que eram as piores. Eles ficavam muito tempo esperando para chegar ao destino final, meses e meses, porque daqui que o navio carregasse e começasse sua viagem pelo Atlântico, demorava muito tempo, meses e meses. Por exemplo, para que o navio carregasse, eram precisos de 1 a 2 meses só para isso. E nesse meio tempo, alguns africanos acabavam morrendo, né? Então as taxas de mortalidade eram altas. Os distribuidores das caravanas entregavam os escravos aos feitores ou agentes das feitorias em fortalezas. Estes, por sua vez, distribuíam-nos aos navios de partida. Vocês já viram muito essa cena, seja em vários tipos de apresentações, em pinturas, novela, música. Então, é um tema que é sempre muito abordado. Aqui, uma figura, uma imagem, né, de um depósito onde os escravos africanos aguardavam a chegada dos navios, uma espécie de feitoria. Aqui nós temos uma representação do que seria esse navio negreiro ou tumbeiro, porque tumbeiro você associa à tumba. Tumba associa à morte. Então, era dessa maneira que os escravos eram transportados para a América, certo? Cozinha, castelo da popa, escotilhas, falso-porão, era uma estrutura básica de um navio negreiro. Logicamente, os escravos viajavam nas piores condições, nos piores lugares desses navios. Cansaço físico, maus tratos, subnutrição, doenças, muitos deles morriam, ficavam pelo meio do caminho, certo? Mas de que regiões, mais ou menos podemos dizer assim, vieram esses africanos, vieram nossos ancestrais que contribuíram para a formação da cultura afro-brasileira. A grande maioria veio da chamada África Ocidental e Centro-Ocidental, denominada como Atlântica. Isso mesmo. Aqui, ó, vocês podem ver um mapa, origem aproximada dos escravos africanos traficados entre os séculos XV e XIX. Observe que de algumas regiões, como as que eu falei para vocês, nós temos uma quantidade muito grande. Ó. Vou tentar grifar aqui para vocês. Por exemplo, ó, 3 milhões de escravos saíram dessa região aqui, né? 2 milhões de escravos saíram dessa região aqui da África, e assim vai, mais 2 milhões daqui. Então, você tem uma quantidade razoável dessa África Ocidental e Centro-Ocidental. E, claro, a variedade de etnias e povos que desembarcam aqui no Brasil foi muito grande, né? Nós temos aí sudaneses, nós temos os bantus, os dois principais grupos de africanos que chegaram aqui no Brasil. Então, nós temos ali, o que eu já falei para vocês, em questão de números, a quantidade de africanos que foi destinado ao Novo Mundo, 11 milhões, sendo 4 milhões para o Brasil. Então, como eu falei para vocês, os africanos eles contribuíram de maneira muito, muito grande para a formação do Novo Mundo. Certo? Nós temos um impacto na economia através do seu trabalho forçado, seja nas minas de ouro, nas minas de prata, na cana-de-açúcar, no café e na cultura. Eles trouxeram a herança cultural da linguagem, estética, filosofia, que ajudou a formar a cultura nova do mundo atlântico. Então, você tem aí uma presença maciça desses bantus e sudaneses que chegavam principalmente em 3 portos, Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. Então, gente, a aula foi essa. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Estou aberta a críticas, sugestões, tudo para melhorar o conteúdo trazido aqui para vocês. Siga-me lá no Instagram, @estudando.história e @brunamohana. Então é isso. Até o próximo vídeo, até a próxima aula e tchau, tchau.